Tudo bem, professor Hélio? Iniciando os comentários a respeito do exercício proposto em sala de aula, que tem por objetivo revisar os conhecimentos estudados em navegação aérea. Nós vamos ter oportunidade de ver cálculo ou medida de proa de uma rota, pé de galinha, cálculos de velocidade, distância, conversão de unidades e uso das duas faces do computador de voo. Nosso exercício propõe o planejamento de uma rota entre duas cidades fictícias. Nos é dado que a decolagem é feita de Delta City, quadrante inferior direito. Se você for olhar no quadrante inferior direito, vai verificar que só tem duas cidades, então é fácil encontrar o aeródromo de Delta City, com os dados apresentados na carta. Ali no caso você vê que a elevação é 1.200 pés. Temos um METAR, um horário que se entende que seja o horário próximo ao horário de decolagem. Então, conhecimento de fuso horário 13 Zulu são 10 horas Papá. Então é um voo diurno. Vento, direção e intensidade 10 graus 10 nós. Visibilidade acima de 10 quilômetros, então é um voo visual. Temperatura 20 graus nesse aeródromo, que vai nos permitir estimar a temperatura média de subida, temperatura em rota, ajuste do altímetro, né, o QNH, pergunta as coordenadas do aeródromo, então você vai ter que saber encontrar as coordenadas de um ponto identificado numa carta. Para o pouso, o aeródromo é indicado por suas coordenadas, então aí o processo é inverso. A partir das coordenadas do aeródromo de pouso você vai encontrar o ponto. Tem o METAR também com os mesmos dados. Sobre a rota é falado que a altitude de cruzeiro é a menor, a mínima VFR permitida para aquela direção, para aquele setor. Subida em rota, descida em rota até altitude de tráfego e depois tempo de tráfego de 4 minutos. Temos os dados de performance da aeronave, velocidade de subida, cruzeiro e descida, razão de subida, razão de descida, consumo horário em litros, subida, cruzeiro e descida, peso de decolagem, desvio da bússola e o nosso abastecimento, a quantidade de combustível que nós temos no início da nossa missão. Em sala de aula eu apresentei o formulário de plano de voo simplificado, para o qual é necessário que a gente saiba o tempo de voo, procure uma alternativa, um aeródromo alternativa, né? Descreva a rota, altitudes. Também é dado um esboço do que nós esperamos no traçado da rota na carta, com os castelos que vão nos ajudar a identificar rapidamente, olhando a carta, proa, bússola, distância e tempo estimado de voo. Então você, na navegação, vai traçar a rota e traçar esses castelinhos com esses dados que já foram calculados e você só observa durante o voo. Ainda peço adicionalmente, para exercitar o uso da face de cálculos, altitude e densidade, altitude verdadeira, número Mach e o peso de pouso da aeronave, que vai ser em função do consumo. Então vamos identificar o aeródromo de decolagem. Lá no quadrante inferior, está aqui o aeródromo. Nós precisamos dizer quais são as coordenadas desse aeródromo. Então nós traçamos inicialmente o paralelo, a contagem de cima para baixo. Estamos no hemisfério sul, o Equador está mais acima. Então, este paralelo passa ali por uma numeração. E nós identificamos que o primeiro paralelo, o paralelo mais acima, é o 20. Logo depois, um paralelo marcado na carta em linha mais grossa é o 21. E nós podemos descer a partir do 21, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E vemos que o nosso paralelo está entre o 43 e o 44. Podemos dizer que a latitude deste ponto é 21 graus, 43 minutos e 30 segundos sul.
Quanto à longitude, nós vamos ver a partir do meridiano 45 que nós temos aí indicado, e vemos que não chega no 46, 45 e 5, 10, 15, 20, 25, 45 graus 28 minutos oeste. O pouso, nós já vamos identificar, para o pouso, né, nós vamos identificar o aeródromo a partir das coordenadas que são dadas. Então o processo é semelhante, mas é inverso. 20 graus 45 minutos sul. Se o 20 é aquela linha superior, nós procuramos descer 45 minutos ou subir 15 minutos a partir do 21. E temos uma ideia ali já de qual é o aeródromo de destino. A longitude 46 graus e 45, se a linha da direita é 45, a central é 46 e nós contamos mais 45 minutos para a esquerda. A longitude cresce para a esquerda porque nós estamos no hemisfério oeste, o meridiano de Greenwich estaria à nossa direita. Então nós temos aí os dois pontos que já nos permitem traçar a rota. Traçamos a rota, agora o próximo passo é ver a direção dessa rota, que é o rumo. O rumo é medido a partir da direção norte, no sentido horário, até a nossa rota. Tem várias maneiras de você medir isso. Né? Com um transferidor, pode medir aquele ângulo que falta para completar 360. Pode medir o ângulo a partir do 180. Se tiver um transferidor completo, pode medir o ângulo todo. Aqui eu demonstro como fazer isso no computador, traçando uma linha sobre a rota e depois deslocando essa linha até que ela fique na vertical e identificando lá nos dados da linha que ela rodou 53 graus no sentido horário. Então esse ângulo acima aí do cruzamento da rota com o meridiano 46 é de 53 graus. A partir daí nós podemos descobrir qual é o nosso rumo. Uma outra forma é com o transferidor. Nós colocamos o transferidor sobre a rota e lemos ali 53 graus nesse ângulo de cima. Podemos medir também, usando o transferidor, alinhado no meridiano 46 e verificando o ângulo de 127 graus a partir da direção sul. Como nós sabemos que do norte até o sul são 180 graus, então nós poderíamos fazer 180 mais 127 ou 360 menos 53, nós acharíamos o mesmo valor de 307 graus para o nosso rumo verdadeiro. Então esses conceitos você precisa saber que rumo verdadeiro, rumo é a direção da rota, rumo verdadeiro é em relação ao norte verdadeiro. Então já temos o nosso rumo verdadeiro. Vamos medir agora a distância. Como não tem escala, nós podemos transferir essa reta para a vertical e medir quantos minutos ela tem na vertical, que é o meridiano, que é um círculo máximo e, portanto, no qual cada minuto tem uma milha náutica. Vemos aí que tem 60 minutos, mais 10, 20, 30, 37, então são 97 minutos, que correspondem a 97 milhas náuticas. Bom, podemos então começar aí nosso planejamento, sabendo que o rumo é 307, o rumo verdadeiro, e a distância 97 milhas náuticas. Verificamos aqui que a nossa rota passa por uma quadrícula cuja maior elevação é 2.800 pés, altitude máxima da quadrícula. Então nós estamos num voo visual diurno, pelo menos 1.000 pés acima, então não podemos voar abaixo de 3.800. Mas os níveis visuais têm final 500. Então, próximo aí, a partir de 3.800 é 4.500. E nós verificamos que está no setor par, rumos de 180 até 300, ou de 180 até 359 são pares.
par considerando o milhar, né? Ou a centena, a dezena do nível de voo. É o 4, aquele número 4 é par. Se nós tivéssemos um ímpar, teria que ser 5.500, porque o 3.500 está abaixo do mínimo VFR. Então já sabemos que partiremos do nosso aeródromo de origem até o nível de voo 045. Vamos fazer o nosso cálculo de subida. A carta nos mostra que o aeródromo está numa elevação de 1.200 pés e nós vamos até 4.500, então a quantidade de subida é 3.300 pés. Com a razão de subida de 650 pés por minuto, nós usamos o computador de voo, alinhamos o 10 do disco interno com 65 do externo. 65 do externo corresponde a 650 pés. 10 do interno corresponde a 1 minuto. Então lembra lá do computador de voo que nós não temos todos os valores. 65 pode representar 6.500, 650, que é o caso, e o 10 representa 1, 10, 100, 1.000. Alinhando esses dois, nós temos o alinhamento de toda a subida feita a 650 pés por minuto. Particularmente, nós queremos saber quanto tempo levaremos para percorrer 3.300 pés. Olhamos lá no 33 e vemos que logo abaixo do 33 está o número 50 ou 51, que corresponde a 5,1 minutos ou 5 minutos e 6 segundos. Esse é o nosso tempo de subida. Então temos aí o rumo da subida, rumo verdadeiro, a distância ainda não temos. Tempo 5 minutos e 6 segundos. Altitude média de subida. Nós vamos sair de 1.200 para 4.500. Média entre 1.200 e 4.500, 2.850. Essa é a nossa altitude média. O aeródromo está a 20 graus e nós vamos subir de 1.200 para 2.850. Nós vamos subir 1.650 pés. Como o gradiente térmico é 2 graus para cada 1.000 pés, então nós fazemos a conta aí 2 vezes 1,65, né? E nós temos que a temperatura esperada aí no nível, na média da subida, né, na metade da subida, 16,7 graus. Com esses dados, 16,7 graus e 2.850 pés, nós usamos a janela dupla ali e conseguimos identificar que a nossa VA de subida, correspondente a VI de 140, é de 148 nós. Essa é a nossa VA de subida. Mas para saber a distância, nós precisamos da VS. Então nós vamos utilizar a face do vento do computador. Vamos inicialmente selecionar o vento, 10 graus, 10 nós, giro até 10 graus estar lá no True Index e marco um vento de 10 nós. Esses 10 nós é o tamanho da seta, pode ser de 140 para 150, de 100 para 110, o tamanho vai ser o mesmo você marcar. E essa seta, observe, ela entra no grommet, porque o próximo rumo que nós vamos ter aí, próximo valor em graus, é o rumo verdadeiro, que é do vetor solo, e o vento vai da aeronave para o solo. Então, o vento tem que entrar no grommet, e nós giramos agora para 307, que é o rumo verdadeiro. Então, no centro do nosso computador, nós temos aí o vetor solo. Por que o vetor solo? Porque a direção é o rumo verdadeiro e o rumo verdadeiro é a direção do vetor solo. A velocidade do vetor solo, que tem que estar no grommet, nós não sabemos. É a VS, mas nós não sabemos. Mas nós sabemos a VA, que é a velocidade do vetor aeronave, que tem a extremidade na cauda do vetor vento. Então nós colocamos a velocidade, 148, na cauda do vetor vento, mexendo a régua. E nós vamos verificar que no grommet está 142, que é a nossa VS.
Podemos observar também que a correção de deriva é de 4 graus. Basta observar qual é o raio que passa na cauda do vetor vento. E assim, nós podemos calcular a nossa proa, que será o rumo mais a correção de deriva. Essa é a nossa proa verdadeira, 311 graus. Nós vamos calcular a proa magnética, considerando declinação magnética de 17 graus. Então, o norte magnético está a 17 graus a oeste do norte verdadeiro e o desvio da bússola de 2 graus leste. Então, o norte da bússola está a 2 graus a leste do norte magnético. Isso nos diz que a nossa proa magnética, a proa bússola será a proa verdadeira mais 15 graus, 326 graus. Proa bússola. E a distância a ser percorrida? Nós temos um tempo de 5 minutos e 6 segundos e temos um AVS de 142. Então nós vamos lá no computador de voo, face do cálculo, alinhamos a seta horária com o 142 e procuramos no tempo de 51, que seria os 5 minutos e 6 segundos, o valor de um pouco menos, ou 12 milhas náuticas, a 12 milhas náuticas. Nosso tempo de voo, 5 minutos e 6 segundos, nossa distância percorrida com a velocidade VS, que calculamos de 142, 12 milhas náuticas. Nossa proa bússola, já corrigida com a declinação magnética e com o desvio da bússola, 326 graus. Então nós podemos desenhar o castelinho, marcando ali 12 milhas a partir do aeródromo de origem, anotando 326 graus da proa bússola, 12 milhas a serem percorridas, 5 minutos e 6 segundos. E aí nós partimos para o nosso cálculo de descida. Aí estão os cálculos para você verificar. Eu calculei a quantidade de descida até 2.500. O aeródromo fica a 1.500, mas nós vamos descer até a altitude de tráfego inicialmente. Então a descida é de 2.000 pés, tempo de descida com a razão de 850 pés por minuto, 2,36 minutos, que é correspondente a 2 minutos e 21 segundos. Altitude média de descida, 3.500 pés. A temperatura, nós podemos calcular a partir da temperatura do aeródromo, que é dada no METAR, 15 graus. Com a temperatura e altitude, nós calculamos a VA, 190 nós. Com a VA, o vento e o rumo verdadeiro, que continua sendo os 307, já que a descida é em rota, nós calculamos a VS de 186 nós e a correção de deriva de 3 graus. E aí nós temos que a proa verdadeira 310 graus. A distância a ser percorrida, descendo 2 minutos e 21 segundos a 186 nós, 7,3 milhas náuticas. A proa bússola, feita a correção da declinação magnética e desvio da bússola, 325 graus. Procure repetir essas contas aí usando seu computador de voo e veja se você encontra esses valores. Tem dúvida? É semelhante à da subida. A manipulação do computador de voo é muito semelhante à da subida com outros dados. Então é interessante você fazer isso como exercício. Nós podemos traçar aqui a descida. Então temos a distância de 7 milhas, a proa bússola 325 graus e o tempo de voo 2 minutos e 21 segundos. Então nós já temos aí das 97 milhas, 19 percorridas, então podemos aí calcular para o cruzeiro que a nossa distância será de 77,7 milhas náuticas. Temperatura no nível. Eu calculando pela temperatura do aeródromo de origem, eu vou achar 13,4 graus. Pelo aeródromo de destino, 13 graus. Você não vai conseguir definir essa diferença ali no computador de voo, então 13 graus é uma boa aproximação
para a temperatura no nível de voo. Com essa temperatura de 13 graus e o nível 045 ou 4.500 pés, calculamos a VA de 176 nós. Aplicando o vento, né? Nós temos proa verdadeira, temos VA, temos direção e intensidade do vento. Lá na face dos ventos, conseguimos achar a VS de 172 e a correção de deriva de 3 graus. Tem dúvida? Dá uma olhada no que nós fizemos na subida. Na subida nós fizemos a mesma coisa. Tínhamos rumo verdadeiro, direção e intensidade do vento e VA. E calculamos a VS e a correção de deriva. Com essa correção de deriva, que é a mesma da descida, temos a proa verdadeira 310, proa bússola 325 e o tempo de voo 27 minutos. Aqui a diferença é que para a subida e para a descida nós tínhamos o tempo calculado pela razão e encontrávamos a distância. Aqui nós temos a distância e a VS encontramos o tempo. Bom, complementando aí altitude e densidade, verifique lá na janela dupla, o alinhamento da temperatura com altitude e a indicação da altitude e densidade de 5.500 pés. A altitude verdadeira nós podemos calcular na outra janela. Aqui o detalhe. QNE menos QNH dá 3 hectopascais de diferença. Isso corresponde a 90 pés. A nossa altitude QNE 4.500. Nós vamos ajustar 1.013 para voar 4.500. Se nós tivéssemos ajustado 1.016 ao invés de 1.013, nós teríamos 4.590. Então essa é a nossa altitude QNH. E utilizando a altitude QNH e a temperatura no nível 13 graus, nós encontramos nossa altitude verdadeira de 4.625 pés. Com a temperatura, girando lá a nossa janela até achar o índice de Mach ajustando na temperatura, nós vemos que a nossa aeronave voa Mach 0,25. Você pode também calcular quanto é Mach 0,25 de 176 nós para identificar a velocidade do som nesta altitude. Tem que ser em torno de 340 metros por segundo. E aí nós podemos completar nosso castelinho da parte de cruzeiro, 325 graus, 78 milhas, 27 minutos. E podemos completar a nossa tabelinha aí. Observe que nós temos proa, distância, tempo estimado de voo e consumo de subida, cruzeiro e descida. Acrescentamos aí 4 minutos de tráfego, estimando um consumo do tráfego aproximadamente igual ao consumo de cruzeiro. E vemos que na totalidade do voo são 97 milhas, 34 minutos e 27 segundos, consumo de 23,4 litros. Esses 23,4 litros nós convertemos para libras de combustível lá no computador de voo e convertemos as libras em quilos e encontramos o nosso peso de pouso de 1.833 quilos. Tendo voado 34 minutos, 27 segundos, né, consumindo aí esses 23,4 litros, nos restam 217 litros. Esses 217 litros consumidos a 38 litros por hora vão nos dar quanto nós temos ainda de autonomia. Somando com o tempo realizado de voo, nós obtemos aí 6 horas e 16 minutos de autonomia para essa aeronave, valor que será usado lá no preenchimento do plano de voo simplificado. Então nós ficamos por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a resolução do exercício. Você pode ver que foi 20 minutos aí nós fizemos, 24 minutos nós fizemos esse planejamento. É lógico que isso aí tem uma prática, tem cálculos ali que eu não demonstrei, mas a ideia é que você possa realizar esses cálculos aí de uma forma bem rápida, utilizando o computador de voo. O computador de voo muitas vezes é mais rápido que a calculadora. Você ajusta lá a velocidade e consegue encontrar todos os valores. Observe que o vento foi o mesmo
no exercício todo. A proa verdadeiro, rumo verdadeiro foi sempre o mesmo, rumo verdadeiro, né? Sempre o mesmo, 307, vento sempre o mesmo. Então basta interpretar os resultados ali na face do vento, né? Procurei ser o mais didático possível, demonstrando cada passo e ali a imagem do computador de voo, para que você possa acompanhar a realização do exercício do primeiro trecho da subida e tentar fazer sozinho, já tendo os resultados do trecho de descida e trecho de cruzeiro. Espero que este vídeo tenha sido útil para os seus estudos e qualquer dúvida pode entrar em contato aí que nós procuraremos esclarecer. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.